onde é que está o Deus que nós conhecemos, que promete resolver e não resolve? Será que Deus não vê a experiência de injustiça que estamos a passar? Como é que o direito está a ser pervertido? Como é que as pessoas nos estão a tratar? Na realidade, no silêncio, Jesus Cristo está em intervenção. No silêncio, o Espírito de Deus está a trabalhar. Nós temos proteção especial, mas não temos imunidade total. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. No silêncio encontramos a voz de Deus. E neste itinerário que vamos fazer, convidaria todos os irmãos que mantivessem este silêncio, esta reverência na sua presença e que ao mesmo tempo fossem influências positivas em todos aqueles que estão ao nosso lado para encontrarmos o centro da vontade de Deus nesta manhã de sábado. Às vezes Deus permite que os eventos da nossa vida fujam do nosso controle, simplesmente para mostrar que Ele está ao leme de todas as coisas. E muitas vezes é no silêncio que esta operação é realizada. A espera numa sala pode ser apavorante, sobretudo se estivermos sozinhos ou se não estivermos acompanhados. E são vários os motivos que nos podem levar a uma sala de espera. Pode ser a doença, a morte, o divórcio, desemprego, a traição. É muito difícil quando estamos diante das provações e não conseguimos discernir a voz de Deus. E é nesses momentos de silêncio que Jesus se retirava e procurava ao Pai de uma forma incessante e redobrada. Deus trabalha no silêncio, porque é no silêncio que Ele transforma a nossa ansiedade e o nosso desespero numa experiência de graça. Eu quero-vos dizer que nunca tive a oportunidade de estar em Auschwitz, nem em nenhum campo nazi que serviu para o extermínio de judeus, e por isso serei porventura mais um a tecer comentários sobre a abominável tragédia da Shoah, do Holocausto. Mas ouvi e já li muitos testemunhos de quem esteve em Auschwitz, Dachau ou Treblinka. E todos confessam que quando se chega a este campo que serviu como matadouro, atravessa-nos um grande silêncio e ficamos sem palavras. O falecido Papa Bento XVI, numa visita que fez ao campo de Birkenau, em Auschwitz, afirmou que num lugar como este, as palavras falham. No fim, só pode existir um terrível silêncio. Um silêncio que é um sentido grito dirigido a Deus. Porquê? Porquê, senhores, permaneceste em silêncio? Como é que tu pudeste tolerar isto? Onde é que estava Deus nesses dias? Como é que Ele pôde permitir este genocídio, este aparente triunfo do demónio? Deus ficou calado em Auschwitz, aparentemente, assim como continua hoje calado no Darfur, ou esteve no Ruanda, na Bósnia, na Ucrânia, em que crianças são mortas por armas ligeiras, ou em países através de armas pesadas. Mas vai, no entanto, aí alguma confusão sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus muitas vezes é confundido com a surdez dos homens. O silêncio de Deus é o preço que Deus tem que pagar para que possamos fazer um uso responsável do nosso livre-arbítrio. Às vezes as pessoas confundem o silêncio de Deus com o silêncio das pessoas e das instituições. Mas o silêncio de Deus
é uma expressão para designar um dos mais profundos mistérios da humanidade. O porquê do mal. Como é que é possível chegar à barbárie no século XXI? Na época da civilização em que estão consagrados nas constituições, pelo menos de uma forma substancial, os direitos do homem. Que insondável desígnio é este de querer aniquilar o outro, quando poderíamos ser fraternos com o nosso próximo? Sim, neste mundo, todos somos cruéis e todos somos vítimas, porque o mal muitas vezes coabita com o melhor de nós mesmos. E o que separa a capacidade de fazer o bem e o mal, por vezes é um limiar quase imperceptível. E é o Espírito Santo de Deus que continua a trazer essa influência para o bem. Nos nossos cotidianos há formas de violência que só não atingem a perversidade de Auschwitz ou de outros teatros de guerra, porque nós não temos câmaras de gás ao nosso dispor. Mas de resto, está lá o desejo de supremacia, de domínio, de humilhação a que votamos o outro. Em certa ocasião estava na rua e observava a conversa entre dois transeuntes. Um deles dizia: se eu estivesse aqui uma shotgun ou uma faca, eu iria despedaçar aquele indivíduo todo. Só não o fez, ou só não pensou em fazê-lo. Na verdade pensou porque não teve oportunidade. Mas há países em que existe a possibilidade de ter acesso fácil ao uso das armas e as tragédias acontecem a uma grande escala. O tema do silêncio de Deus é sim o tema do que cada pessoa faz com a sua liberdade, seja numa perspectiva individual, seja numa perspectiva coletiva. E não é a momentânea ausência de um ser todo-poderoso que condiciona, que ex machina, ou dá ordens às suas criaturas, tornando-nos escravos do bem. É verdade que muitas vezes as confissões religiosas e estruturas religiosas passam a ideia de um Deus todo-poderoso que regulariza todas as coisas. Nós temos proteção especial, mas não temos imunidade total. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Pessoalmente, o Deus que acredito é aquele que me dá a capacidade de escolher entre o bem e o mal, na minha consciência e na plena liberdade. Mas existe um risco de uma má utilização ou de uma utilização irresponsável do livre-arbítrio. Aliás, Jesus Cristo teve que pagar este preço na cruz. Há uma teóloga espanhola chamada Emma Ocanha, que, falando sobre o silêncio de Deus, ela disse: Deus não é um protetor que evita que o mal aconteça na nossa vida. Deus é uma pessoa, é uma entidade que sabemos que está connosco. Quer a vida corra bem, quer a vida corra mal. Jesus Cristo, no jardim do Getsémani, provou pela primeira vez o silêncio de Deus. E a sua oração foi: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, esta provação. E a resposta veio, provavelmente não da forma que ele esperava. Deus enviou um anjo para o consolar, mas ele teve que passar pelo cálice. Ele teve que passar pela provação. Etty Hillesum foi uma judia que morreu em Auschwitz e que deixou um diário onde dialoga com o cristianismo, mas também com Rilke e Dostoiévski. E ela escrevia em 1942, poucos meses antes de morrer, deixou a seguinte citação: não é Deus, mas somos nós que temos que dar conta dos absurdos que nos são imputáveis, também neste campo de genocídio. Eu já sofri 1000 mortes, em 1000 campos de concentração. Ela dizia que tudo lhe era familiar, já nenhuma experiência a chocava.
ela tinha visto tudo. Mas, no entanto, ela dizia que via esta vida formosa e com sentido em cada instante. Apesar de torturada, apesar de esmagada e finalmente executada, ainda assim ela conseguia ver um sentido existencial na experiência da vida. Abacuque foi um profeta que interpelou a Deus também sobre o seu silêncio. Sobre o seu silêncio. E no capítulo 1, no versículo 2 do seu livro, nós encontramos Abacuque interpelando a Deus. Até quando, Senhor? Até quando? Estava a remeter-nos novamente ao silêncio. E o profeta viu Israel cair numa apostasia talvez como nunca antes. O rei era Joaquim. E o rei Joaquim era corrupto. E naquele momento nós encontramos degradação espiritual, social e no direito. Um pouquinho como hoje. As pessoas não estão à procura de princípios, nem de leis. Estão à procura de alienação. Quando chegamos ao final do dia de trabalho, muitas vezes queremos conectar-nos à nossa série preferida, ao nosso jogo de futebol, para não pensar. Porque a dor existencial é muito grande. As pessoas procuram alienação. Hoje já não existe pecado, mas ética situacional. Não existe certo nem errado. Na realidade, o pecado é apresentado como um comportamento desviante ou um transtorno psicológico momentâneo. As pessoas já não procuram um Deus Salvador, mas procuram um guru capaz de premonição frente ao futuro imediato. Ficarei curado da doença? O amado ou a amada regressará para os meus braços? Realmente este era um problema e não é de estranhar que Abacuque também entrasse em crise na sua fé. Os profetas também entravam em crise. Se os profetas entravam em crise, com certeza que nós também hoje podemos entrar em crise. Ele não conseguia entender porque é que Deus permitia tudo aquilo. E ele orou a Deus. Ele suplicou a Deus. Ele intercedeu. Mas Deus parecia não responder. Ele só ouvia o silêncio. Nós sabemos que a surdez física normalmente retira as pessoas da integração social. Ficamos sem skills, sem competência para nos integrarmos socialmente. E quando acontece a surdez espiritual, temos também grandes dificuldades em perceber a intervenção de Deus no ambiente espiritual. E daí a sua perplexidade. Capítulo 1, versículo 2 de Abacuque. Até quando, Senhor, exclamarei eu, e tu não me escutarás? E não foi apenas um dia, não foi uma semana, foram meses, e se calhar até anos. A questão que Abacuque levanta e que a maioria dos cristãos enfrenta nos nossos dias é: onde é que está o Deus que nós conhecemos, que promete resolver e não resolve? Será que Deus não vê a experiência de injustiça que estamos a passar? Como é que o direito está a ser pervertido? Como é que as pessoas nos estão a tratar? Todos nós gostamos que nos tratem com justiça. E quando falhamos, também gostamos que nos tratem com misericórdia. E quando tal não acontece, nós perguntamos: onde é que está Deus? Será que vale a pena ter fé num Deus como este? E esta é a resposta que Abacuque dá no seu pequeno livro, pequenino, mas extremamente importante. O silêncio de Deus surge muitas vezes em momentos de crise. E é aqui que nós vamos retirar o primeiro aspecto sobre as ações de Deus em Abacuque. Pode parecer que ele está estranhamente silencioso. Pode parecer que ele está inativo. E há momentos que o silêncio de Deus nos incomoda. Vamos ser sinceros. Eu próprio já me senti incomodado com o silêncio de Deus. Sobretudo em situações que me parecem a mim injustas. Talvez ele esteja sugerindo com este silêncio que também nos cabe a nós reparar o mal, reparar a injustiça,
Deus é Pai, mas não é paternalista. Não é esta a questão que muitos enfrentam nos nossos dias? Porque é que Deus permite que determinadas coisas aconteçam? Porque é que Deus permite que doenças entrem no lar de cristãos, fiéis a Deus, e consumam o nosso corpo? Porque é que Ele permite a perversão do direito? Sempre foi difícil entender o silêncio de Deus nos assuntos humanos. Porém, não presumamos que o seu silêncio significa apatia ou indicativo de indiferença ao que se passa com os seus filhos. Longe está Deus de ser um mero espectador desinteressado da nossa história, tanto comunitária como pessoal. Tudo está sob o seu olhar. Todas as coisas estão sob a sua direção. Ele não se apavora. Ele não se precipita. E eu gosto de pensar que o nosso Deus é soberano. E nesta perspectiva nós entendemos melhor o texto de Provérbios no capítulo 16 e no versículo 1. Um texto que nós sabemos de memória, Provérbios 16, 1, diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Vem do Senhor. E ainda Romanos 8, 26, que nos diz: nós não sabemos orar como convém. Nós oramos pelos doentes, oramos em favor dos desempregados, pedimos um namorado ou uma namorada para aqueles que estão sós, pedimos melhores condições financeiras, e então parece que tudo o que recebemos é silêncio. Só ouvimos o silêncio, mais nada. E queremos que Deus resolva o nosso problema. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que esperaram em Deus semanas, meses, anos e foram recompensados. A promessa de Deus pode demorar, mas não quer dizer que não vá acontecer. Às vezes o silêncio de Deus é também o apelo que Ele me está a fazer para reconciliar com Ele novamente. Porque eu tenho andado muito distante da sua presença. Eu recordo-me de Abraão, que esperou pelo menos 25 anos pelo filho da promessa. Jacó teve que esperar pelo menos 14 anos por Raquel. E durante aquele tempo também eles tiveram que lidar com o silêncio de Deus. Ou José, que esperou dezenas de anos até chegar ao trono do Egito. A Bíblia diz-nos que o facto de demorar não significa que ele não vai responder. E o quadro não se resolve pelo meu grau de ansiedade ou de preocupação, mas sobretudo por esperar em Deus. É preciso ter fé, é preciso ter paciência. Hebreus no capítulo 6 e no versículo 12 diz: para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores de Jesus, esperando com paciência, esperando com fé e com paciência. Abraão, 3 versículos mais à frente, no versículo 15 de Hebreus 6, esperou com paciência e alcançou a promessa. Os heróis da fé enfrentaram todos o silêncio de Deus, esperando com paciência, durante semanas, meses, anos. O silêncio de Deus não significa ausência de resposta, mas acima de tudo eu creio num desencontro. Um desencontro de expectativas. Enquanto os nossos pedidos são terrenos, são temporários, Deus pensa no eterno. Será que Deus calou-se? Ou nós não conseguimos ouvir a sua voz devido à nossa ansiedade de ver os nossos desejos correspondidos? Jesus Cristo teve que enfrentar um segundo silêncio. O primeiro foi no Getsémani. O segundo silêncio de Jesus Cristo foi na cruz do Calvário. E em Mateus, no capítulo 27, no versículo 46, nós encontramos Jesus a gritar. Um clamor é um grito. Deus meu,
Porque é que me abandonaste? Porque é que me desamparaste? E este é um eco ao Salmo 22. Jesus Cristo estava a citar o Salmo 22, no versículo 1 e no versículo 2, que diz também: Deus meu, por que me desamparaste? No versículo 2 diz: eu grito de dia e tu não me respondes. De noite nunca tenho descanso. O rei Davi teve que enfrentar este silêncio de Deus. Com certeza que Deus ouviu e preocupou-se com a tamanha injustiça que estava a sofrer o seu filho Jesus. Mas ele não resolveu o problema do silêncio, tirando o filho da cruz. Na realidade, no silêncio, Jesus Cristo está em intervenção. No silêncio, o Espírito de Deus está a trabalhar. Às vezes, quando nós estamos na sala de cirurgia, estamos anestesiados, estamos em silêncio, mas há um cirurgião que está a trabalhar, está a fazer o seu trabalho. E enquanto esperamos, o Espírito de Deus está a trabalhar a nossa vida. Porque, mais uma vez, Deus pensava no eterno, não pensava no temporário. Ele podia ter tirado Jesus da cruz, mas não o fez. Não o fez. Ele tinha uma missão a cumprir. Ele pensava no reino, onde as pessoas são valorizadas por aquilo que são e não por aquilo que têm. Ele pensava num reino em que a morte e a sepultura não teriam mais poder sobre cada um de nós. Ele pensava num reino em que finalmente o livre-arbítrio iria alcançar o seu propósito final, de podermos amar e servir a Deus de uma forma livre, mas sem temor. É no silêncio de Deus onde a nossa vida de fé é obrigada a abandonar falsas ilusões, falsas seguranças. E este silêncio incomoda-nos profundamente. Porquê? Porque demonstra-nos que a nossa fidelidade vai muito mais além do que são as nossas construções filosóficas. É este silêncio de Deus que o vai diferenciar também do Deus pagão. O Deus pagão é construído pelas mãos dos homens. E ele normalmente é complacente. Ele é fiador dos nossos projetos. E nós criamos-lo justamente para que apoie as nossas próprias construções. Gostamos de escutá-los, porque ele dá-nos sempre razão. Mas é precisamente por isso que nos atraiçoa e nos deixa prisioneiro dos nossos sentimentos, das nossas emoções. O Deus cristão, pelo contrário, muitas vezes vai contrariar-nos. Como um pai contraria o filho. Porque os filhos desde pequeninos, eles manipulam, aprendem a manipular os pais. Mas se os pais não os contrariarem, eles vão se tornar mimados, irresponsáveis. O Deus cristão obriga-nos a superar os nossos desejos. E às vezes desilude-nos para nos libertar, para nos salvar. Porque o resultado é sempre a salvação eterna. Por isso, a oração cristã nunca poderá obrigar Deus a aceitar os nossos planos. Na realidade, o objetivo principal da oração é sensibilizar-nos para deixar espaço à iniciativa divina. Esse é o objetivo da oração. É sensibilizar-nos para abrir espaço para a iniciativa divina. Deus não está com os olhos fechados, com os ouvidos fechados, com os braços encolhidos, ou os pensamentos longe dos dramas e das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A palavra orienta-nos. E Lucas, no capítulo 18, no versículo 7, diz-nos: Deus fará justiça aos escolhidos, embora pareça demorado em defendê-los. Lucas 18, 7. Deus fará justiça aos escolhidos, embora pareça demorado em defendê-los. O cristão vive pela fé, mesmo quando as suas orações aparentemente não estão a ser respondidas. E é aqui que nós retiramos o segundo e último aspecto do livro de Abacuque. É que descobrimos que Deus às vezes dá respostas inesperadas às nossas orações. Por um longo tempo, Deus parecia não responder. Abacuque enfrentava o silêncio de Deus. Então, quando responde,
a resposta de Deus é mais misteriosa do que a sua aparente falha em não se comunicar. Na mente de Abacuque estava claro que Deus tinha que castigar a nação de Israel e depois iria existir um grande reavivamento. Esta era a perspectiva de Abacuque. Mas quando Deus diz, Abacuque, eu estou a responder à tua oração. Agora o silêncio, aparentemente, porque não era silêncio, Deus estava em intervenção. Ele agora responde, Abacuque, eu estou a responder à tua oração. Eu estou a suscitar o exército babilónico, o exército caldeu, para que marche contra as cidades de Judá e destrua todas as cidades. O profeta não consegue acreditar naquilo que está a ouvir. Se calhar era preferível lidar com o silêncio, mas foi o que Deus disse que realmente aconteceria. Todos nós temos tendência de prescrever as nossas orações. Eu às vezes encontro meninas, jovens, que têm um catálogo para apresentar a Deus quando estão para escolher a sua namorada, o seu namorado. Eu gostava de ter um namorado alto, de olhos azuis e loiro. E depois vem um Zaqueu, careca e com olhos cor de caramelo. Mas provavelmente será este perfil de pessoa que te vai fazer feliz. Se for Deus a conduzir o processo, não tenhas receio. Mas nós gostamos de ensinar a Deus como é que Ele tem que responder às nossas orações. Como se Ele fosse um Deus que não soubesse agir. Existem pessoas que chegam ao absurdo de querer ensinar Deus a ser Deus. É como se chegássemos à sala de operações e disséssemos ao cirurgião como é que tem que nos operar. Temos que confiar em Deus. Ele sabe o que faz, quando, como, e utiliza os instrumentos e as ferramentas que entender. A fé que triunfa é aquela que confia na providência de Deus. A fé que triunfa é aqueles que aprendem a descansar nele. E o cristão sabe que Deus nunca erra. As suas respostas podem demorar, podem até parecer estranhas, podem até parecer sem sentido, mas é assim que Ele age grande parte das vezes. Porquê? Porque o senso dele, o sentido é espiritual, a lógica dele é espiritual, não é lógica humana. Necessitamos de entender que Deus é livre. Um exemplo disso é os irmãos de José. Eles disseram-lhe no capítulo 37 que o tinham vendido como escravo para o Egito. E umas dezenas de anos mais tarde, José disse, não, foi Deus que me trouxe até o Egito, colocou-me como faraó. Mas no tempo de silêncio que José teve que enfrentar, passaram-lhe muitas ideias na cabeça. Ele teve a sua fé à prova, até chegar àquele momento para o qual Deus designou. Pensamos que Deus só se pode manifestar de uma forma na nossa vida. Mas a Bíblia ensina que Deus utiliza diversas formas e às vezes Ele permite que a nossa vida fique, ou talvez que as coisas piorem de tal forma, antes que melhorem. E Ele pode às vezes fazer o contrário do que aquilo que pedimos ou pensamos, se o objetivo for conduzir-nos para a eternidade. E esse é o objetivo principal. Havia um irmão numa igreja, eu li uma vez num livro muito interessante, que era caricato. Ele era intriguista, levantava muitos boatos lá na igreja. E um dia, numa oração numa vigília que a igreja estava a fazer, um momento de vigília, ele pediu para falar, ele normalmente tinha sempre a última palavra, e lá na oração ele disse, Senhor, remove por favor desta igreja aquele ou aquela que está a atrapalhar o seu crescimento. Foi a oração dele. Uns dias mais tarde, o seu corpo estava a ser velado na igreja. As orações são sérias. Nós queremos realmente que Deus responda à nossa oração ou que nos beneficie de acordo com o nosso entendimento. Ele usa muitas vezes instrumentos estranhos para corrigir a sua igreja, para disciplinar o seu povo. Usou Pilatos, usou Herodes,
usou reis de Babilónia, que eram pessoas piores que os israelitas, usou uma mula. O mal não é da sua autoria, mas ele às vezes utiliza estes instrumentos para corrigir os seus, ou permite. Quantas vezes nós somos acometidos por uma doença, por uma crise conjugal, por injustiças ou por tantas tragédias nesta vida? Mas a Bíblia diz que o Senhor corrige aqueles que ama. Aliás, o Salmo 119, 71 diz que foi-me bom ter sido afligido. Quem é que gosta de ser afligido dos que estão aqui? Ninguém. Mas o salmista diz, foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos, para que eu aprendesse a confiar em ti. Por isso o Abacuque termina dizendo, o justo viverá pela fé. E no silêncio de Deus, nós devemos viver pela fé. Abacuque 3, 17 a 18, já na parte final, ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira e os campos já não produzam mantimentos, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, não há gado, mas ainda assim eu alegro-me no Senhor da minha salvação. E este é um texto, é uma declaração de fé num momento inigualável da história de Israel. Faltariam os figos, as azeitonas, a terra não estaria fértil, não haveria gado nos apriscos. Mas diz Abacuque, o justo viverá pela fé. Ele estava inconformado? Não. Ele esperava em Jesus. E Abacuque diz-nos que a nossa resposta aos momentos de crise é a fé. A sua segurança não brota de emoções, não brota de sentimentos, brota da fé. Que fé? No meio da crise, da alegria, nós podemos ter fé. Façamos como Abacuque, nos momentos de provação, nas tragédias. Nós não podemos ser indiferentes ao silêncio de Deus. Ele pede que possamos também ter fé. O apóstolo São Paulo também lidou com o silêncio de Deus. E várias vezes ele orou, Senhor, remove este espinho da carne. A Bíblia diz que pelo menos 3 vezes ele pediu a Deus. Sabem qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Os espinhos não foram removidos. Não foram. Porque esses espinhos permitiram depender de Deus, como nunca antes na sua existência. Mas a graça de Deus manifestou-se na sua vida. E Deus quer se manifestar também na vida de cada filho e de cada filha de Deus que está aqui esta manhã. Por isso, a minha oração será mesmo igual ao de Paulo, que a graça de Jesus nos baste, mesmo quando enfrentarmos o silêncio de Deus. Amém.